Gustavo Adrilles e Fernando Holliday. Vocês devem conhecer o trabalho do Guilherme Kilter, vereador lá por Curitiba. Eu queria já chamá-lo aqui para a nossa entrevista especial, porque ele está movendo uma ação contra a Janja. É isso mesmo? Queria que você explicasse para a gente. Bom dia, Guilherme, tudo bem? Bom dia, Marco, tudo bem? Prazer estar com vocês aqui nessa manhã. Bom dia, Gustavo, Adrilles, Holliday. Prazer estar com vocês. Prazer é nosso. Guilherme, bem-vindo ao Show da Manhã. Primeira vez que a gente está falando com você. É uma questão de birra? Você não gosta da Janja e por isso você está organizando uma ação contra ela? É pelo espírito de porco da Janja ou tem alguma coisa que a gente não está vendo que é importante atentar para essas viagens internacionais? Ô Marco, eu acho difícil encontrar alguém que goste da Janja, viu? Até dentro do PT ela tem inimigos, pessoas que não gostam muito dela, e a gente tem visto isso cada vez mais. Eu já processei a Janja uma vez, por conta do seu gabinete paralelo e informal, que foi denunciado pela imprensa, aqueles 2 assessores que ela gastava com salário não oficial, que fazia viagem e tudo mais. Infelizmente o juiz arquivou o processo, não deu seguimento, então a gente não teve como avançar nesse caso. Mas a gente viu agora várias infrações dela nesse quesito das viagens, principalmente quando ela viaja desacompanhada do Lula, que é o presidente. Ela não tem cargo oficial, ela não é nomeada para nada, e mesmo assim ela tem sigilo de todos os seus gastos em viagem, etc. Então essa viagem que ela fez agora para a Rússia, mais uma vez ela faz quase 4 dias antes do Lula ir para a Rússia também, e uma aeronave da FAB, sozinha, desacompanhada, que cabia 200 pessoas, então foi algo completamente absurdo. Nós decidimos entrar com uma ação popular na justiça, em primeira instância, por improbidade administrativa nessas atitudes da Janja, principalmente em suas viagens desacompanhadas. Nós listamos 4 viagens que ela foi sozinha, foi para o Japão, para Nova York, para a Rússia agora, e tem mais uma agora que eu não estou lembrado. Mas entramos com uma ação pedindo que fossem anulados os atos administrativos que permitiram que ela viajasse desacompanhada, que ela fosse impedida novamente de viajar sem o presidente, e principalmente que ela ressarcisse os cofres da União por todos os seus gastos em viagens internacionais. O brasileiro não aguenta mais pagar imposto e ver uma primeira-dama que esbanja dinheiro público indo aí para os Estados Unidos, para o Japão, fazendo turismo e se divertindo. Então isso exige seriedade, como é um cargo público, como é ter essa publicidade toda, então que ela possa também de fato prestar contas à população, se é o dinheiro público que ela está gastando, ela também deve prestar contas, assim como todos nós aqui temos muitas vezes, eu, o Adrilles, o Gaia, temos cargos públicos, precisamos prestar conta. Ela, por não ter uma nomeação oficial, faz o que quiser, não é bem assim. Então entramos com esse processo para que a justiça seja feita. Muito bom. Deixa eu até aproveitar a presença do deputado Gustavo Gayer aqui conosco. Gayer, existem medidas também sendo adotadas no âmbito federal com relação a essas viagens, porque não é mera quebra de protocolo. A gente está vendo aqui gastos gigantescos de recursos do pagador de imposto e também uma questão ali, um alinhamento estranho, né? Cheira crime, como disse o Chiquini recentemente na live de sexta-feira. Tô sentindo um cheiro estranho, o que ela tá levando nesse avião? Moscou, Paris, Roma e Nova York é o escopo dessa ação movida pelo Jeffrey Chiquini junto com o Guilherme Kilter. No âmbito federal, como é que tá essa história, Gayer? Tá mudo. Tem que desmutar. Eu também entrei com um pedido de investigação no TCU sobre essas viagens da Janja, que é desperdício do dinheiro público, e não só isso. O problema não é nem a questão do dinheiro nosso que ela está gastando nessas viagens, mas é no prejuízo diplomático internacional que a gente está sofrendo. O Brasil já está virando um páreo internacional, um país que virou uma vergonha, né? E essas viagens dela nos envergonham ainda mais. E aí eu tive uma resposta em março desse ano. TCU arquiva pedido de Gayer para investigar viagens de Janja. Aí eu fiquei pensando, peraí, se o TCU não pode investigar onde que o dinheiro público está sendo gasto, para que serve esse TCU então? Vocês não têm noção do custo que é um avião da FAB levar um passageiro só para a Rússia, por exemplo. O que se gasta ali só de combustível são centenas de milhares de reais, só no combustível. Não vou falar em estadia, nem o dinheiro que ela gasta lá, não, só de combustível. E se a gente não pode investigar isso, aí a situação fica meio complicada. Agora, uma informação de bastidor,
que é um boato que corre, né, em Brasília. Desde a chegada do Sidônio, a Janja não é a mesma pessoa, tá? Ela está revoltada, a atmosfera entre ela e o Lula está bem, vamos dizer assim, não está a mesma de antes, porque antes, quando era o Paulo Pimenta, ela mandava no Paulo Pimenta. O Paulo Pimenta era como se fosse um assistente da Janja. Tá? Era a Janja que decidia as redes sociais, a aparição onde que o Lula ia, o que o Lula ia falar e tal. E a gente viu que deu isso, né? O resultado disso foi catastrófico. O Sidônio chegou e deu um pé na bunda da Janja e falou bem claramente, quem cuida agora sou eu, a Janja não interfere em mais nada. A partir desse momento, a Janja está revoltada e só quer ficar viajando o mundo. Ela não está nem aí mais para Lula. A única coisa que a Janja quer é viajar o mundo pagando de milionária usando o nosso dinheiro. Então, assim, é uma forma dela revidar ao que está sendo feito com o Sidônio, tirar, né, o protagonismo da Janja na comunicação do Lula, é que agora ela falou assim, é assim, então vou ficar viajando aí, dando problema para vocês que aguentem. Interessante. E é bom saber dos bastidores, até porque a gente, Holiday, eu acho que a gente tem essa... Deixa eu ver aqui, será que aconteceu alguma coisa? Aí, foi. Põe o Holiday, cadê o Holiday? Holiday caiu. Acho que ele teve que sair, ele até avisou aqui no chat aqui, ó, terei que sair em 10 minutos. Tá, eu ia jogar para ele fazer uma pergunta para o Guilherme Kilter, porque, Kilter, a gente estava falando aqui sobre a necessidade de federalização de discussões municipais, no âmbito municipal ou no âmbito estadual, sobre os temas prementes que assolam aí, afligem o Brasil. Eu queria saber também, vocês, eu vejo o Pavanato, o Adrilles, na Câmara de Vereadores aqui de São Paulo, eu vejo a postura combativa do Gayer, eu acho que a gente tem que montar uma rede forte para denunciar principalmente os abusos do STF. Como que o pessoal em Curitiba está enxergando essa conjuntura de abusos sistêmicos e transgressões por parte dos ministros do STF? Dá para a gente criar e fortalecer essas pontes e unificar discursos sobre impeachment de Moraes e sobre a necessidade de uma grande reforma do sistema de justiça brasileiro? Com certeza, Marco. Eu vejo uma ampla adesão a essa pauta, porque quando a gente federaliza os temas aqui na Câmara Municipal, de fato é o que o povo está preocupado, né? Claro, a gente tem pautas importantes, projetos de lei bons para a cidade, mas muitas vezes o eleitor quer ouvir o posicionamento nosso sobre temas que ele está preocupado. Abuso do STF, corrupção do governo Lula, gastos exacerbados. Então ele quer que a gente se posicione. Nós estamos aqui como parlamentares para dar voz a esses eleitores. E é isso que a gente tem feito. Até nessa pauta da Janja, só complementar o que o Gayer estava comentando, de fato a gente vê que tem uma ampla adesão do público. O público fica revoltado com essas viagens dela. E mesmo eu sendo um vereador, protocolando uma ação dessa, todo mundo vibra, fica feliz, porque fala, que bom, você está me representando. Mesmo sendo um vereador, está entrando nessa pauta. E a gente vê uma repercussão muito grande da mídia, dos jornais de imprensa. Eu nunca tinha visto. Sai no Globo, sai na CNN, sai em tudo que é imprensa, essas notícias negativas sobre a Janja, porque, de fato, gera uma grande repercussão e gera uma grande revolta. Então essas pautas federais, elas têm muita adesão sim aqui nas câmaras municipais. E muitas vezes é isso que se discute. O que gera discussão aqui de fato são esses temas mais ideológicos que geram esse debate com o PT, com a esquerda. Aqui em Curitiba, por exemplo, nós somos em 38 vereadores, tem apenas 5 de oposição, sendo que 3 são do PT e 1 é do PSOL. Então a gente tem uma tensão grande quando a gente fala de debate. E aí quando a gente vem para o tema do STF, é consenso que todo mundo acredita que o impeachment do Alexandre de Moraes, que uma mudança no STF seria melhor para a nossa democracia e principalmente para as nossas eleições, aqui quando a gente fala de 26 e do futuro. Todo mundo que está na política, todo mundo que tem um mandato, sente a instabilidade jurídica que é você ter um Supremo Tribunal Federal abusivo, você ter um Alexandre de Moraes que é vítima, inquisitor, julgador, procurador, que faz denúncia e tudo mais. Então a gente tem pautado anistia aqui na casa, fizemos moção de apoio para anistia, eu e alguns outros vereadores também estávamos na manifestação em São Paulo, então a gente vê uma grande preocupação com esses temas. Agora, é muito difícil para nós, enquanto vereadores, nos posicionar sobre esse assunto. Veja, tem um vereador do interior de São Paulo, do PL, o Tomás, que foi multado em R$5 mil por associar o PT com o PCC. Ou seja, ele não fez nenhuma acusação, ele só leu as notícias, o que a imprensa falava,
que tinha um diálogo cabuloso e tudo mais. Quando vem uma condenação dessa, e outra, o juiz condenou ele a nunca mais pronunciar sobre esse assunto. Quando vem uma condenação dessa, nós como vereadores olhamos e fazemos, putz, a justiça está contra a nossa liberdade de expressão, está contra a nossa liberdade parlamentar. Então o que a gente pode fazer nesses casos? O que a gente pode fazer é continuar se posicionando e pedindo por essas pautas. A gente, claro, defende o impeachment do Alexandre de Moraes e todas essas outras pautas que são importantes para o nosso país, mas não adianta a gente só querer falar para a rede social se a gente não, de fato, acredita e aposta nisso. Então, podem contar aqui sempre com a gente, na Câmara, e claro, em tudo que for possível a gente fazer, porque é uma pauta importante não só para nós em Curitiba, mas para o Brasil inteiro.